Como criar uma viagem usando a lei da atração? Hoje eu resolvi te falar sobre isso, né? Porque é algo que muita gente tem vontade de fazer uma viagem e quer utilizar a lei da atração para fazer isso. E hoje eu vim te contar a minha experiência, como que eu consegui criar uma viagem para ficar num hotel 5 estrelas com a lei da atração. Vim te contar exatamente isso. Olha só, se você é novo por aqui, claro, não esqueça de curtir, né? Não esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos sobre o assunto lei da atração, beleza? E claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, para que o canal, né, possa ajudar mais pessoas e a gente aqui no canal também cresça e se torne uma comunidade ainda maior de pessoas que utilizem a lei da atração com sabedoria para criar as coisas que a gente deseja na nossa vida. Então, bora lá. O que acontece, né? Eu tinha um sonho muito grande de viajar. Eu nunca tinha viajado na minha vida, né? Por conta de muitas questões familiares mesmo. A minha família sempre teve muita dificuldade de fazer coisas por lazer. Então, né, eu nasci na Bahia, eu nasci no interiorzão da Bahia, lá no sertão da Bahia. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu vim para São Paulo. Essa foi minha única viagem, é claro, não foi uma viagem assim de diversão, era uma mudança que a gente estava fazendo. Claro, para criança tudo é diversão, né? Mas assim, na minha vida adulta, eu nunca tinha viajado. O máximo que eu tinha ido eu moro no litoral de São Paulo, foi ir até São Paulo, no caso, capital. Mas assim, uma vez. Então assim, eu nunca tinha viajado, eu queria muito viajar. E aí eu fiquei naquilo, né? Eu queria muito viajar. Quando eu comecei a estudar a lei da atração, falei, quero manifestar uma viagem. E aí eu fiz, né, algumas visualizações por um tempo, só que assim, pelo fato de eu não ter nunca viajado para algum lugar, eu não sabia nem o que, assim, para qual lugar eu queria ir. Eu só queria aquela sensação de mala, de fazer mala, de avião, ficar num hotel, eu queria tudo aquilo, sabe? Ficar hospedada no hotel, eu queria todo aquele glamour, tudo aquilo. Mas eu não tinha nenhuma clareza ainda de pra onde eu queria ir. Mas eu queria aquela sensação de quando a gente vê nos filmes, nas novelas, as pessoas viajando e tal. Aí o que eu fiz, né? Primeiro eu reconheci esse desejo e quando eu reconheci, comecei a visualizar e tal, mas como eu falei, eu não tinha muita clareza ainda, pra onde eu queria ir. Isso faz bastante tempo já. Eu acho que deve ter uns quase 8 anos agora já, não sei, mas tem bastante tempo. Não sei exatamente quanto tempo tem, mas tem bastante tempo já. E aí, eu não tinha clareza muito de pra onde eu queria ir e tal, mas eu queria viajar. Nunca tinha vindo em mim esse desejo por viajar, sabe? E quando eu comecei a estudar a atração, veio e eu falei, eu quero viajar e tal. E eu soltei esse desejo, eu simplesmente não fiquei pensando muito, né? Alguns dias eu fiquei com aquele desejo de viajar e tal, e aí não consegui limitar um lugar, eu só queria aquela sensação mesmo, fazer mala, chegar no hotel, nem conseguia imaginar muito o que era que eu queria, mas era essa sensação que eu queria. E aí o que aconteceu, né? As coisas foram se organizando assim, aí surgiu uma oportunidade pra mim, pra fazer, né? Eu tava ainda com essa vontade de viajar, mas assim, tinha soltado meu desejo, eu falei, venha como que for, não sei como é que vai ser e tal. E aí o que aconteceu? Apareceu, né, uma oportunidade, eu conversando com uma colega de trabalho, ela falando de uma agência de turismo que fazia excursões de ônibus, né, assim, pro interior de São Paulo e tal. E aí, o que eu fiz, gente? Eu fui para essa viagem. O valor era bem pequeno, assim. Eu peguei, me reuni com as minhas irmãs e eu fui. Aí tem um ponto, né? Aline, mas você queria viajar de avião, ficar em hotel. Não tinha nada disso nessa viagem. Era uma viagem que eu saí de manhã, de ônibus pro interior de São Paulo, e eu voltei no fim da tarde. Aí você pode dizer, Aline, mas você queria uma viagem de avião e tal, e tá se contentando com tão pouco para fazer uma viagem pro interior de São Paulo? Gente, é aí que eu quero dizer para você. É o pulo do gato, tá? Tem vários pulos do gato nesse vídeo, então fica até o final para você entender. Mas o que acontece? Por muitas vezes, a gente tem um desejo. E aí, você começa a falar, né, fazer o que eu falo, que é permitir. Começa a permitir. Se alinhar com aquele desejo, ficar bem mesmo enquanto aquele desejo não vem, manter a sua vibração positiva, não reagir às situações à sua volta, né? Isso é o processo que eu chamo de permissão, tá? Então, assim, claro, né, manter os pensamentos positivos pode parecer, quando saiu o segredo, todo mundo falou que era bobeira, manter o pensamento positivo muda a sua vida.
tente manter o pensamento positivo regularmente, que você vai perceber que não é uma coisa simples, né? Mas é totalmente possível, tá? Existem, né, processos, existem exercícios que vão te fazer isso com muito mais facilidade, que é o que eu falo de praticar a permissão, tá bom? Inclusive eu tenho o caderno da permissão justamente para isso, para ajudar você a praticar a permissão, a se manter no estado de permissão e assim permitir que os seus desejos venham, tá? Então, voltando, né? Eu estava naquele momento e aí o que acontece? Chega um momento que o universo começa a te mandar, você começa a estar em estado de permissão e você tem algumas resistências ainda em relação ao seu desejo total, ou seja, aquela imagem que eu criei de avião, de hotel, tudo, eu ainda tenho algumas resistências. Mas o universo começa a te mostrar pequenas oportunidades que se assemelham ao seu desejo real. Porque qual era o meu desejo, afinal? Eu queria a experiência de conhecer um lugar novo. A sensação de uma viagem, eu sempre falo aqui de sensação emocional, porque sim, todo desejo tem uma sensação emocional por trás. Tá? Como você descobre a sensação emocional do seu desejo? É muito simples, tá? Você vai fazer um exercício bem simples. O que eu quero? Eu quero viajar. Por que eu quero? Eu quero sentir liberdade, eu quero sentir o interesse. Como assim interesse? Quando você conhece um lugar novo, tudo não é interessante naquele lugar novo? Porque você não conhece nada, então você tem aquela sensação de interesse, de descoberta, de expectativa, de entusiasmo. Essas são as sensações emocionais que a gente tem, né, relacionado à viagem. Geralmente a gente quer viajar porque essa é a sensação emocional que a gente deseja sentir, porque tudo que a gente quer, porque a gente deseja sentir algo com aquilo, né? A emoção final que a gente quer é bem-estar, tá? Se você faz esse exercício, por que eu quero viajar? Porque eu quero liberdade, porque eu quero interesse, porque eu gosto de ter entusiasmo, expectativa positiva, porque eu quero expectativa positiva. Porque eu me sinto bem quando eu tenho expectativa positiva. Aí você percebe que onde para é no bem-estar. Isso para qualquer desejo seu sempre vai parar, que a sensação emocional que você quer é o bem-estar. Então, praticar a permissão, ou seja, se manter em bem-estar em maior parte do tempo, permite que os seus desejos venham. Não só um desejo específico, mas vários ou todos que você quer. Então, o que acontece, né? Eu simplesmente aceitei, né? O universo estava me dando naquele momento que eu estava pronta para receber, naquele momento, tá? E às vezes, o que acontece, né? Você vai lá e você fala, não, eu quero a viagem ao universo, tá errado. Não é isso que eu pedi, não. Eu pedi viagem de avião pra ficar em hotel e eu quero dessa forma. Só que aí, o que acontece? Não é que o universo vai ficar bravo com você, Deus ficou bravo comigo que eu rejeitei. Não, não é nada disso. Ele vai continuar te mandando oportunidade. Só que você tá se fechando pra uma oportunidade de você mesmo quebrar as resistências que estão bloqueando de você permitir, né, o receber o desejo real que você pediu, tá? Então, assim, o que acontece? Quando a gente quer uma viagem, por exemplo, se eu pego um ônibus e vou até um lugar, aquela sensação emocional que eu desejo, eu já experimento. Entendeu? Porque pouco importa se você foi num lugar novo, por exemplo, desbravando o seu bairro, ou se você foi num lugar novo, sei lá, pro Japão, tipo, do outro lado do mundo. A sensação emocional, é claro, gente, só pra vocês entenderem, né, que tem toda uma questão envolvida. Uma viagem pro Japão é uma viagem do bairro. É óbvio que tem uma distância, né, não só de questão de custo. Eu tô falando, mas eu não tô falando desse aspecto, tá bom? Eu tô falando da sensação emocional do que você quer experimentar, tá? Então, assim, qual é a sensação emocional? É claro também que você indo para o Japão, a sensação emocional de expectativa, de entusiasmo, de interesse é muito maior. Só que lembra que a lei da atração fala que semelhante atrai semelhante? Então, quando eu consigo experimentar aquela sensação emocional do que eu desejo realmente, que é aquele desejo maior, você concorda que eu estando em casa, por exemplo, eu posso fazer isso mentalmente através de uma visualização, é claro, de uma imaginação, tá ali no processo de realidade virtual? Posso. E aí eu posso, quando o universo me oferece uma oportunidade que está dentro daqueles limites que eu mesmo estabeleci para mim, porque as resistências são os limites que eu estabeleci para mim. Então, assim, eu ainda não quebrei as barreiras para alcançar aquilo que eu realmente gostaria, porque senão eu teria alcançado. Mas quando eu vou lá e aceito, né, o que está dentro dos meus limites daquele momento, o que eu faço, o que é possível naquele momento, automaticamente eu me alinho ainda mais com o meu desejo, porque eu experimentei aquela sensação emocional. Então, eu diminuo as resistências e automaticamente, né, eu reverbero ainda mais a vibração do meu desejo. Então, eu combino ainda mais com o desejo que eu quero, entende? Então, assim, um erro que eu vejo muita gente, às vezes, cometer, principalmente com esse negócio de viagem, mas eu quero viajar
pra Disney. E aí, se de repente surge uma oportunidade de você fazer uma viagem menor aqui, você não faz. E aí, o que tá acontecendo? Ao invés de você tornar a viagem, né, na sua vibração algo normal, natural, essa expectativa, esse interesse, essa coisa do novo, fazer parte da sua vibração dominante, você está impedindo que isso aconteça, tá? Então, assim, primeiro conselho aqui, eu quero fazer uma viagem muito grande, sei lá, que tem hoje, né, dentro da minha realidade, aonde eu estou nesse momento, essa viagem se parece muito distante para mim. Aí eu pego, né, muita gente faz isso, eu junto todos os meus recursos e eu só vou viajar quando eu for para essa viagem. Não faça isso. Faz uma viagem pequena para onde você pode agora, com os recursos e as resistências, né, que você tem agora, porque isso vai fazer com que você vá quebrando seus muros de resistência e automaticamente também vai alinhando com o seu desejo, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai reverberar a sua vibração, vai combinar muito mais quando você der esse passo com, no caso, a vibração do seu desejo real. E mais que isso, né? Se de repente você tem resistências de conhecer um lugar novo, de ter preocupações de não saber lidar, de não ter, sei lá, de sentir medo de estar num lugar novo, se esses são seus padrões, se esses, na verdade, são seus padrões de resistência, eles vão começar a diminuir, porque você vai ver, eu consegui. Pode não ser aquele lugar, mas eu consigo me virar. Então você também vai dando passos, sabe? Que vão construindo ali aquela ponte até onde você quer. Tá bom? E aí, o que aconteceu, né? Eu fiz essa viagem pro interior de São Paulo, que não era a viagem que eu queria com hotel, eu não tinha delimitado um lugar, tá? Só queria aquela experiência realmente de viajar, de ter todo aquele conforto, aquilo tudo de hotel. Eu fiz essa viagem no final do ano, eu não lembro que ano foi, gente, mas eu sei que foi no final do ano, novembro, mais ou menos, que eu sei que era perto do Natal. E aí, eu fiz essa viagem no final do ano. E aproveitei, gostei bastante, toda aquela sensação de viajar, de ver um lugar novo, é tão gostoso, embora, né, foi de ônibus, foi discussão, enfim. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, isso daí no ano seguinte, em maio do ano seguinte, eu tinha muitas resistências, só dando um adendo aqui, né, em relação, como eu falei pra vocês no começo, a minha família nunca foi muito de ter momentos de lazer, pela criação deles, toda aquela questão de sertão mesmo, de estar aquela coisa de trabalho, sabe, de ter que justificar a própria existência, né, eu falo, então assim, eles nunca foram muito de ter momentos de lazer. Lá em casa nunca a gente teve tanto momento de lazer, era realmente fazer o que era o necessário, sabe? E aí o que acontece? Eu fui criada com isso, então eu tinha padrões de resistência de ter momentos de lazer. Hoje, com muito mais maturidade, eu entendo isso, tá? E às vezes pode ser que isso aconteça também com você. Tô só te dando exemplo aqui. A gente sempre foi criado para fazer as coisas por obrigação, tá? Então a gente tinha muita dificuldade de lazer. Então isso também era um padrão de resistência que eu tinha. Mas, como eu falo, o universo vai entregar aquilo que você deseja pelo caminho de menor resistência para você. Então, eu tinha esse padrão de resistência. Até para gastar dinheiro, né? Onde que eu quero chegar? Eu tinha esse padrão de resistência que o dinheiro deveria ser gasto com coisas que eram necessárias, que eram obrigatórias, que me iriam acrescentar algo, no caso, de conhecimento, de agregar alguma coisa profissional, tá? Não que viagem não agregue, não é isso que eu quero dizer. A viagem agrega muito e é muito bom. Mas o meu padrão de resistência fazia com que eu acreditasse que gastar dinheiro para lazer era meio que errado, tá? Pela crença que eu fui criada, pelo ambiente que eu fui criada, eu tinha esse padrão. Então, o que acontece? Surgiu a oportunidade, eu fui fazer um curso, né, uma formação online, e aí essa formação, quando você se inscrevia para essa formação, você ganhava, né, um evento, um ingresso para o evento online, para você ir, o evento online não, a formação era online e você ganhava o ingresso para o evento presencial dessa formação. E onde que era esse evento? Em Brasília. Eu nunca tinha viajado de avião, nada disso. E aí quem se inscrevesse primeiro, acho que eram os 100 primeiros inscritos. Falei, não, eu quero isso, mas assim, eu nem tava mais conectando, né, que isso era a lei da atração entregando meu desejo, porque pra mim, é aquilo que eu falo pra você, o fato de eu ter feito uma viagem curta sanou aquele meu desejo, né, de viver aquilo, de poder ter um lugar novo e tal. Então, assim, automaticamente, eu não tava mais sentindo falta da ideia de viajar. E aí, um novo ponto importante, tá? Um outro conselho aqui antes de eu seguir adiante. Quando a gente se você ainda não viu esse vídeo aqui no canal, assista. É um vídeo que eu falo o seguinte, assista esse vídeo antes de fazer qualquer técnica da lei da atração. Vai aparecer
aparecer aqui no card, tá bom? Então, assim, nesse vídeo eu falo que existem sempre duas pontas do bastão. Claro que no vídeo eu tô explicando mais detalhadamente, vou só dar um resumo aqui, tá bom? Então, o que acontece? Sempre duas pontas do bastão do seu desejo. O bastão do desejo realizado e o bastão do desejo não realizado, ou da falta do seu desejo. Quando você está reverberando, está segurando na ponta da falta do seu desejo não vem, tá? Por exemplo, quando você está reverberando na falta de fazer uma viagem, você não vai, dificilmente você vai conseguir viajar, tá? Porque você está reverberando a falta. A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Como que eu vou atrair o desejo de viajar se eu estou reverberando a sensação de tédio? Porque, por exemplo, viagem, interesse, entusiasmo, né? Lembra que eu falei? Liberdade. Agora, quando eu tô aqui, ai, que entediante minha vida, como essa cidade é chata. Quando eu tô reverberando, eu nunca viajo, eu nunca saio, blá, 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 blá. Quando eu estou reverberando essa vibração de falta daquilo que eu desejo, que é liberdade, que é entusiasmo, que é interesse, que é, lembra, tédio, qual é o contrário de tédio? Interesse. Ao contrário de prisão, no caso, que eu tô aqui presa em casa, liberdade. Ao contrário de tédio, de novo, né? Você tá entediado ou você pode estar entusiasmado. Então, toda essa questão, quando eu tô presa nessa ponta do bastão, a ponta negativa da falta do meu desejo, entediada, me sentindo presa, sentindo a falta daquilo que eu quero, que é liberdade, entusiasmo, interesse, dificilmente eu vou atrair aquilo, porque eu não estou me combinando com aquilo, tá? Ai, Aline, mas uma pessoa pode me convidar para viajar. Lembra que não importa qual seja o caminho, sempre é você que vai atrair aquele caminho. Então, se você não está se combinando com o destino final, no caso, que é viajar, que é sentir essa sensação emocional de desejo, os caminhos não vão estar perceptíveis para você. Você não consegue acessar aquele caminho, aquela linha do tempo que te leva à oportunidade de viajar. Entendeu onde eu quero chegar? Então, eu não tava mais sentindo falta de viajar, porque eu fui para ali, pro interior de São Paulo, mas eu sentia aquilo que eu gostaria de sentir. Mas aí que tá um ponto, né? Muita gente, um outro conselho aqui, muita gente acha que se eu realizar aquilo meia boca, sabe? O universo vai falar assim, então tá, ela realizou o desejo, então agora ela não quer mais. Ou, por exemplo, quando você tá numa situação, tirando o foco um pouquinho aqui, da questão de lei da atração para viagem, para viajar, né? Quando está na situação, por exemplo, que você está vivendo algo que você não quer, seja no trabalho, no relacionamento e tal. Quando você foca nos aspectos positivos disso, tem muita gente que tem medo. Mas se eu focar no aspecto positivo disso, a lei da atração vai me manter aqui, de forma alguma. Ao contrário disso, quando eu foco no aspecto positivo de alguma coisa, eu estou dizendo para a lei da atração que eu quero mais daquele aspecto positivo. Então, se aquele lugar de trabalho que você está ele não ele tem aspectos, você está tentando extrair dele os aspectos positivos, né? O que vai acontecer? A lei de atração, ela vai te colocar num lugar que tenha ainda mais aspectos positivos, que te faça se sentir ainda melhor. Então você muda, tá bom? Então quando você faz isso, você não tá falando pro universo, agora cancelei minha viagem pra Disney, cancelei meu ano sabático, porque eu acabei de fazer uma viagem aqui, eu gostei muito, tô feliz. Não. Você está abrindo a porta para que mais disso venha. Você está se combinando para que mais disso venha. Entendeu? Você está reverberando a vibração de bem-estar, de entusiasmo, de liberdade, de interesse que a viagem proporciona e falando pro universo, mais disso, universo. É disso que eu gosto, me manda mais. E o universo vai te mandar mais. Agora, quando você fica preso, por exemplo, na falta do seu desejo, ou fica, não, só pode ser essa viagem, não vou gastar um centavo, não vou nem ali na esquina enquanto não realizo essa viagem. Você vai, né, se prender nesse lugar e vai fazer com que essa jornada seja muito mais dura para você. Primeiro, né, que é uma coisa que é muito interessante que eu sempre falo. Uma jornada infeliz não tem como criar um final feliz. Sempre isso, porque a lei da atração, gente. O que eu tô reverberando agora vai fazer com que eu crie, né, os meus novos passos. Entende? Então, assim, se eu quero criar novos passos felizes, eu preciso estar feliz agora. Porque são as sementinhas que eu tô plantando aqui agora que vão fazer com que eu colha as coisas que eu vou comer, né? Que eu vou usufruir, vamos dizer assim, à frente, tá? Então, uma jornada infeliz nunca tem como te trazer um destino feliz. Não tem como. Porque se o universo fosse gerenciado por qualquer outro tipo de lei que não fosse lei da atração, onde semelhante atrai semelhante, tá tudo bem. Podia ser feliz, podia ser infeliz o quanto você quisesse. Mas não.
Então, assim, você precisa reverberar uma emoção positiva para que mais disso venha. E se viajar para você é bom, você precisa reverberar uma emoção positiva antes, tá? Então, o fato de você fazer essas viagens pequenininhas, algo que seja pouco, mas te dê essa sensação emocional, não vai fazer com que o universo cancele o seu desejo. Ah, então não precisa mais. De forma alguma, pelo contrário, vai fazer que mais disso venha. E aí, o que aconteceu, né? Voltando aqui, me inscrevi no curso, eu fui uma das 100 primeiras alunas que comprou o curso e ganhei esse ingresso para esse evento presencial em Brasília. E aí, o que aconteceu? Nunca tinha viajado, e além de tudo, só um ponto interessante, eu ganhei um outro ingresso com valor super significativo para levar alguém comigo para esse evento. Peguei e falei para minha irmã, bora, ela também nunca tinha viajado, bora. A gente nunca tinha entrado no site de viagem para ver nada disso, a gente entrou no site de viagem e aí a gente estava pesquisando viagem, a gente não tinha nenhuma crença em relação a isso, se é caro, se é barato, como é, como não é. A gente, entendia que não era uma coisa simples, até porque a gente não tinha feito. Simples assim, dentro das nossas condições, a gente nunca tinha feito. Então, a gente entendia que podia ser, tinha um valor ali tal considerável. Aí, o que aconteceu? Entrei no site de viagem, pesquisei, com a minha irmã, a gente achou um hotel em Brasília. Era em Brasília o evento, como eu falei pra vocês, não era uma viagem a turismo, tanto eu não tinha definido para qual tipo de viagem eu queria viajar, queria a sensação emocional disso, conhecer um lugar novo, nunca tinha pensado na minha vida em viajar para Brasília, mas como eu falei pra vocês, eu tinha crenças relacionadas muito a lazer, a tudo isso, a gastar dinheiro para algo que fosse além de obrigação. Então, para mim, aquilo ali era estudo. Então, era o caminho de menor resistência, é isso que eu falo quando o universo, traz as coisas para você pelo caminho de menor resistência, é isso que eu quero dizer. Se eu, por exemplo, tivesse falado que eu ia passar, 3, 4 dias, 5 dias, 7, 10 dias num resort, isso era um caminho de maior resistência para mim, porque as minhas próprias crenças diziam que aquilo era errado, sabe? Então, aquele era o caminho de menor resistência para trazer a sensação emocional que eu queria. E aí, gente, eu pesquisando no site de viagem e tal, a gente achou um hotel com hotel e hospedagem, ficava R$750, eu não lembro, sei que não chegava a R$800 para mim e para minha irmã, para 4 dias, que era o tempo que a gente precisava para ficar no evento, 4 dias, para mim e para minha irmã, no hotel, em Brasília, no hotel a localização era muito boa, porque era perto do evento, tal, na região hoteleira de Brasília, Brasília é separado por setor. E aí a gente ia ficar nesse hotel, tal, a gente olhou a imagem do hotel, muito lindo, tal, eu nunca tinha pesquisado tanto sobre hotel, então eu não tinha muito uma ideia de olhar, como a classificação do hotel, a gente viu que era muito bom, os quartos muito bons, tudo isso para 2 pessoas, R$700. E aí a gente foi, a viagem foi muito boa e tal. A gente chegou no hotel, a gente não imaginava qual era, assim, o nível do hotel. Aí a gente chegou no hotel, e aí a gente foi ver, na porta do hotel, tinham aqueles negócios aquelas tabelas de serviço, fica às vezes, num papelzinho dentro de coisa assim. Já começa que o hotel era daqueles assim que a pessoa fica na porta, sabe? Com aqueles carrinhos bonitos e tal, tudo isso. Quando a gente chegou no hotel, a gente viu que uma diária naquele hotel custava R$1.000. R$1.000, uma diária. E aí a gente foi ver, que a gente estava no hotel 5 estrelas de Brasília. A gente foi andar pelo hotel e tal, super bem localizado, etc. Quando a gente olhou, tinha uma lan house no hotel. Não sei se hoje em dia ainda tem lan house, mas na época tinha. Eu acho que ainda deve ter lá. Não era uma lan house, chama lan house, mas é um lugar onde você pode usar os computadores e tal. A gente foi nesse lugar. Quando a gente chegou lá, as fotos das pessoas que ficavam hospedadas no hotel, Elton John, pessoas famosíssimas, presidentes de países ficavam no hotel. Na verdade, a gente ficou num dos hotéis mais caros de Brasília, que é o Meliá 21, que é um hotel 5 estrelas, E ele é um hotel super, super caro. E a gente não tinha ideia disso. Tanto é que umas outras pessoas que iam pro mesmo evento que eu, no ano seguinte a gente foi para esse hotel de novo, em Brasília, também pagando um valor assim, totalmente fora da casinha, para o valor que é o valor do hotel realmente, A gente pagou R$700 e poucos para 2 pessoas, com voo incluso, e o valor da hospedagem no hotel, só de uma diária era 1.000 e pouco na época. Então, assim, tava lá na portinha atrás. E aí, assim, o nível do hotel era outro. E aí, tanto que outras pessoas, que iam pro mesmo evento que eu, elas perguntaram pra mim, Aline, você vai ficar em qual hotel e tal? Aí eu falei, eu vou ficar no Meliá 21. Isso foi a primeira vez que eu fui. Que eu não tinha ideia que o hotel era 5 estrelas, que tinha tudo isso. Aí a pessoa, nossa, meu Deus, mas eu fui olhar, ele tá com preço muito caro. Gente, então assim, a lei da atração funciona.
tá? Que nem muita gente fica, mas funciona pra isso? Funciona. Eu paguei um valor irrisório, né? Pra ficar num hotel muito bom, uma qualidade maravilhosa, um hotel assim, fora do normal, literalmente, sabe? Muito, muito, muito bom. O nível de hotel, primeira viagem que eu faço, né? Que eu fiz de avião, ficar em hotel, tudo fica em hotel 5 estrelas. Então, assim, qual que é o negócio? É você simplesmente confiar no universo, tá? Que às vezes a gente pensa que a lei da atração, né, funciona e as pessoas às vezes têm um hábito, né? Agora tem muita gente que fala de criação deliberada. Sim, a criação é deliberada. Eu escolho aquilo que eu quero criar e tal. Só que, hoje em dia, por conta da criação deliberada, muitas vezes as pessoas confundem de lei da atração ser como uma pescaria, sabe? Que você joga o seu anzol no rio, né? E aí você tem que ficar ali. Eu falo que é pescaria de marlin, né? Pescaria de marlin é um peixe muito grande, pesado. Então, o desafio maior quando você vai pescar um marlin não é você atrair ele com a isca, porque isso acaba sendo fácil, né? Uma pesca bem demorada, muito lenta e tal. Eu não sou pescadora, tá? Mas eu assisti um filme que falava sobre isso e eu gostei bastante. E aí eu entendi mais ou menos como é que funcionava a pescaria do marlin. Marlin. Tô falando Marley. Marley é do Marley e eu. Do Marlin. Marley é o cachorro. Tem outra história aí. Então, assim, do Marlin. É um peixe muito, muito grande. E aí você joga a isca, né? Fica preso no barco e tal. Mas a maior dificuldade é você manter o peixe, porque ele é muito grande, ele é muito pesado. Então, a maior dificuldade é você segurar aquele peixe. E as pessoas, né, quando falam de criação deliberada, quando você cria a sua própria realidade, às vezes as pessoas querem fazer exatamente isso. Elas querem segurar o peixe e ficar ali lutando. Agora eu tenho que segurar meu desejo. Não. Quando você identifica que você quer algo, por exemplo, quero viajar. Eu, né, Aline, não tinha nenhum destino declarado para onde eu queria viajar. Tá? Mas quando você, no caso, se for o seu caso, você identifica que você viu alguém viajando para algum lugar, viu uma imagem de algum lugar, quando era criança, enfim. Quando você identifica aquele desejo, quando você deseja algo, quando fala assim, nossa, que lugar lindo, meu Deus, quero muito fazer essa viagem. Quando você faz isso, a primeira vez que você olha para algum lugar, ou que você às vezes nem nota, tá? Pode acontecer de você desejar e você nem estar consciente que você fez aquele desejo no momento. Sim, a gente deseja às vezes inconsciente. Só o fato de você falar, nossa, que lugar lindo, e nem falar, nossa, quero viajar para esse lugar. Ou só de admirar mentalmente aquilo, você viu e fala assim, isso tipo, sabe, vem aquela sensação de uau, mas assim você nem fala, quero viajar para esse lugar. Naquele momento, você lançou o seu foguete de desejo. A fonte, no caso, né, o seu eu superior, já atendeu aquele desejo para você. Então, ele já está pronto na sua realidade virtual, tá? Na sua realidade vibracional. Então, o que acontece, né? Quando você nota aquele desejo, quando você fica consciente, pode acontecer de momentos da sua vida, você simplesmente ter visto algum lugar, assim, na infância, tal, passou, você nem notou, tal. E aí, quando você se conscientiza mesmo com aquele desejo, nossa, eu quero muito ir para as Ilhas Maldivas, por exemplo. Você identificou, colocou um pontinho no mapa para onde você quer ir. Quando você identifica esse desejo realmente, tudo vibracionalmente, que eu estou dizendo, vibracionalmente, tudo já está pronto, tá? Tudo, absolutamente tudo está pronto para você ir para as Ilhas Maldivas. Tá tudo pronto na sua realidade vibracional. E aí, o que é o ponto? Você não tem que ficar segurando o seu desejo com o anzol, entende? Não é, tem que visualizar para fazer meu desejo acontecer, só não colocar no quadro dos sonhos. Não, todos esses processos são para você se sentir ainda mais próximo do seu desejo, reverberar a vibração, né? A vibração emocional, a sensação emocional daquele desejo, tá bom? Mas se você também não fizer nada disso, não ficar, eu não coloquei no quadro de visualização, o que eu ia colocar? Lugar nenhum no mapa, né? Eu poderia ter colocado um hotel, no caso, um avião, mas eu não coloquei nada disso. O que acontece foi o seguinte, primeiro, aquilo que eu falei pra você, eu simplesmente, né, fui aceitando aquilo que estava dentro das minhas possibilidades naquele momento, dentro principalmente das minhas resistências, tá? O que estava possível dentro das minhas resistências. E aí, vou fazer essa viagem aqui. Depois
vezes eu nem lembrava mais se eu queria tanto viajar, porque eu sentia a sensação de viajar e tal. E aí você começa, o que eu falo de permitir, tá? Todos os seus desejos já estão nessa realidade vibracional, seja viagem para qualquer lugar do mundo, para o que você quiser, já está nessa realidade vibracional. Lei da atração, tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais especificamente sobre isso. Na verdade, não é um vídeo, é uma série de vídeos. Tem passo 1 da lei da atração, passo 2 da lei da atração, eu explico detalhadamente. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, tá? E aí, o que acontece, né? São 3 vídeos, tá? Primeiro eu explico o passo 1, segundo eu explico o passo 2 e 3, e o terceiro eu explico o 4 e o 5. Então, o que acontece? A lei da atração, ela tem esses 5 passos. Mais importante para você saber é aqui, tá bom? Passo 1, você identifica um desejo. Quando você identifica um desejo, ai, nossa, por um momento, seja por um momento de contraste, ou seja, eu vivencio o que eu não quero. Quando eu vivencio algo que eu não quero, automaticamente eu tenho clareza daquilo que eu quero. Mesmo quando eu, pessoa física ali, aqui, né, nessa realidade espaço-tempo, não tenho clareza do que eu quero, a minha fonte, a minha parte não física tem. E aí ela automaticamente se transforma nisso. Então, o passo 2 é, passo 1, desejo, seja por contraste, como eu falei, numa situação de identificar aquilo que eu não quero ou de vivenciar algo que eu não quero, então eu crio o que eu quero, ou numa situação de apreciação. Nossa, que lugar lindo! Você vê uma amiga que postou uma foto, ou um Instagram de viagem, enfim, tá? Aí, ou numa novela, em um filme, e aí você identifica o que você quer no momento de apreciação. Passo 2 é a sua fonte responde. Por isso que o livro Peça e Será Atendido tem esse nome, porque automaticamente a sua fonte responde ao seu desejo, tá bom? Ela se torna o seu desejo assim, automaticamente, porque ela não tem nenhuma resistência, tá? Não tem nenhuma resistência sobre aquele desejo, diferente de você que viveu essa realidade física e agregou várias crenças que fazem com que você acredite que não seja possível, que você não tenha dinheiro suficiente, N coisas sobre aquela viagem, né, que você quer, a sua fonte não, então automaticamente ela se transforma naquele desejo. Passo 3 é receber, ou seja, receber é o desejo vir para essa realidade, né, sair da realidade vibracional, que é onde a sua fonte está, e vir para a realidade física. Por que não vem? Porque você não está permitindo, tá? Então, o passo 4 é literalmente permitir, tá? O passo 4 é permitir. Como assim? Praticar uma vibração condizente com o seu desejo. E lembra que eu falei que o seu desejo final, né? Independente do que você queira, você sempre vai chegar, se você fizer o exercício do porquê. Porque eu quero isso, vai sempre chegar porque eu quero me sentir bem. Então, permitir é sentir bem na maior parte do tempo. É o que a gente fala de manter os pensamentos positivos. E aí não é só manter os pensamentos positivos, é manter uma vibração positiva. É estar numa vibe positiva. E aí é que entra o desafio às vezes, né? Como que eu entro na vibe positiva, mesmo que você não coloque a quadro de visualizações? Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Coloquei o quadro de visualização. E por que às vezes tem gente que vem o desejo com quadro de visualização e tem gente que não vem o desejo? Por quê? O quadro de visualização não é para você ficar ansioso, não é para você pensar naquela viagem, é tão difícil, como será que eu vou conseguir? Nossa, não tenho dinheiro ainda para isso. Não é para isso. Quando você vai lá e faz, por exemplo, o quadro de visualizações, ou você visualiza o seu desejo, não é para você sentir preocupação, nem medo de nunca conseguir realizar. Não é para nada disso. É para fazer com que você, naquele momento que você olhe para aquilo, você reverbere a vibração daquele desejo realizado, a ponta do bastão do seu desejo realizado, tá? E aí, às vezes, quando você tem muita resistência sobre aquilo, que pode acontecer, né? Como eu falei no vídeo, assista esse vídeo antes de fazer qualquer técnica da lei da atração, quando eu falo disso. Às vezes, quando você tem muita resistência envolvida, quando você faz um quadro de visualização, quando você tenta fazer uma própria visualização, o que acontece é que você acaba ativando a ponta errada do bastão, a ponta da falta do seu desejo e não a do desejo realizado. Isso pode acontecer, tá? Pode ser que esteja acontecendo com você enquanto você faz o quadro de visualização. Então, qual o melhor caminho? O caminho pode parecer o mais difícil, Aline, mas eu não consigo manter positiva. É possível, tá? Existem processos, existem técnicas para te ajudar exatamente nisso, que mantém bem-estar. Basicamente, no caso, né, o pensamento positivo que foi reverberado pelo segredo, que algumas pessoas acham que tira um sarro, né, chacota, sabe? Comecem a rir, zombam, que acham que mas se fosse tudo muito fácil, é que manter a vibração positiva, ou seja, se manter em bem-estar, sabe? É o ponto crucial disso. Só que as pessoas zombam, só que isso é muito mais desafiador do que muitas outras coisas que as outras pessoas fazem.
tá? É muito desafiador, porque a vida vai continuar te batendo de frente. Então, assim, os problemas do seu cotidiano, as questões do seu cotidiano, os contrastes, né? Os passos que é contraste em outras áreas da sua vida, vão continuar acontecendo. Você vai continuar indo trabalhar e tendo que lidar, às vezes, com seu chefe, ou você pode adorar o seu trabalho e não é o seu desejo mudar de trabalho, mas isso pode te desafiar, manter a vibração positiva, e sim, entrar no fluxo de permissão para que seu desejo de viagem venha, tá? Então, o que acontece? Situações de relacionamento, tudo isso, né, acabam meio que mudando ali a vibração que a gente tem de modo geral, porque a lei da atração atende vibração, tá? Então, quando você acaba, no caso, né, praticando essa questão de pensamento positivo, de manter a vibração positiva, automaticamente todos os seus desejos começam a vir, não só da viagem, mas a sua vida como um todo começa a mudar, porque a lei da atração, ela vai reverberar, você tá reverberando o sinal, na verdade, e a lei da atração vai combinar com esse sinal que você está reverberando. Então, automaticamente as coisas vêm, tá? Então, se você tem dificuldade, às vezes, de visualizar, de colocar quadro de visualização e sente essa resistência, a melhor forma é você fazer o que eu falo de praticar a permissão, tá bom? Que é manter a vibração positiva na maior parte do tempo. E tem, sim, esse desafio, só que para isso existem técnicas que você pode fazer. Eu não chamo de técnica, né? Porque a técnica hoje está muito voltado para algo diferente disso, né? Uma coisa mais de vou fazer isso para realizar o meu desejo. É muito mais voltado para isso a técnica. Eu falo de processo. Tem processos, tem exercícios que vão te ajudar a não reagir à sua realidade como você reagia antes. E isso vai fazer com que, se você permita, né, o seu desejo, não só o de viajar, mas outros desejos venham, tá bom? Outros desejos venham para sua realidade. Então, basicamente é isso, tá, gente? Mas é possível criar viagem, né? Atrair ou co-criar uma viagem com a lei da atração? Totalmente possível. Eu não fiz isso só uma vez, fiz várias. Tá? 2 vezes ficar em hotel 5 estrelas, na verdade eu fiquei mais em outra cidade já. Então, assim, como? Simplesmente falando o que eu fiz, né, aqui, fazendo, na verdade, o que eu falei aqui. De você simplesmente não ficar nessa vibe de eu só posso ir quando for para esse lugar. Isso trava muito seu desejo, porque ao invés de você estar praticando a vibração, o desejo de realizar, você está praticando a vibração de falta, tá bom? A questão também de não praticar, né, a permissão que eu falo, tá bom? Então, basicamente, né, eu falei mais coisas ao longo do vídeo, mas eu não lembro mais. Os conselhos que eu dei, acho que eu dei uns 4 conselhos aí, só tô lembrando de 2 agora, mas ao longo do vídeo eu falei aqui pra você, né, as coisas que você precisa fazer. No caso, né, que eu falei, o fato de você viajar pra um lugar que não seja aquilo que você quer, não vai bloquear o seu desejo, pelo contrário, ele vai te ajudar ainda mais a liberar a resistência nesses aspectos, tá? E era isso, confiar no universo, confiar no universo. O universo sabe muito mais que você, não ficar no controle, tá? Eu não tinha a menor ideia para onde eu queria ir, mas o universo fez 1 milhão de vezes melhor do que eu desejaria, porque eu jamais tinha imaginado ficar num hotel 5 estrelas, toda aquela experiência, sabe? Eu lembro que no outro ano que eu fui, encontrava atores e tal, enfim. Então era uma coisa bem além do que eu tinha imaginado. Então o universo, ele te dá muito além do que você imagina. Então não tenta controlar o processo. Se agora, né, um ponto importante, se agora você não consegue ver detalhes do seu desejo, tá tudo bem, tá bom? Fica nesse geral, nesse lugar geral do que você quer. Não fica tentando, quando você entra em detalhes, às vezes você sente desconforto, volta pro lugar geral. Eu quero viajar, eu quero essa sensação. Nossa, eu falei essa sensação. Eu quero essa sensação de liberdade, de entusiasmo, essa sensação de satisfação, de interesse. Tudo que uma viagem pode me proporcionar. Aí quando você tenta, às vezes, você já sabe o lugar. Nossa, é lindo, sei lá, um lugar para onde você quer ir para a Europa, enfim, quero para Paris, seja lá qual for o lugar que você quer ir. Aí quando você lembra do lugar, se te faz bem ainda, beleza. Aí quando você pensa, eu quero ficar no hotel, aí você sente, mas eu não tenho dinheiro, mas como eu vou fazer? Volta para o geral, entendeu? Porque aí são os lugares, são os pontos de resistência que você tem, tá? Tem uns pontos de resistência que estão te bloqueando, no caso, né, de alcançar aquele desejo. Aí você vai brigar com um ponto de resistência? Não. Volta pro geral, porque quanto mais você fica naquele lugar geral, mais as coisas vão se desdobrando e automaticamente você vai baixando os muros de resistência. Você pode tentar suavizar a resistência,
tá? Tem pessoas que já foram, que estão nas mesmas condições que eu tô agora e conseguiram fazer isso. Aí você se sente um pouquinho melhor. Não é pra você chegar lá e conseguir resolver. Agora eu consegui resolver a questão do... Não. Não é pra você fazer isso. É pra você se sentir um pouco bem, tá? Quanto mais bem. Lembra que eu falei? Meu desejo final é me sentir bem. Então, quanto mais comendo pelas beiradas, você vai se sentindo bem sobre aquele assunto, mais você tá combinando sobre aquele desejo. Tá? E aí o que vai acontecer? Pode ser que oportunidades, como eu falei pra você no meu caso, uma viagem pequenininha apareça, abraça, porque ali é o universo te convidando para viver um pouquinho disso, diminuir a sua resistência e fazer com que você vá caminhando na direção daquilo que você quer. Você pode começar a ver pessoas viajando, ao invés de você praticar a inveja, olha só, eu queria tanto ir. Não! Nossa, isso é um sinal de que tá ficando próximo, tá esquentando. Sabe aquela brincadeira quando a gente é pequenininho? Que tá quente, tá frio, alguém esconde o negócio, né? Eu acho que é no esconde-esconde. Aí se esconde, aí fica tá quente, tá frio. Quando tá esquentando, tá se aproximando do seu desejo, você vai começar a ver muitas pessoas fazendo aquilo que você quer fazer. Vai começar a aparecer pra você pessoas, ou o destino pra onde você quer ir, ou as pessoas viajando exatamente para aquele lugar onde você quer ir, ou as pessoas visitando o ponto turístico que você quer visitar. Aí, ao invés de você praticar a inveja, pratica a apreciação. Ai, que maravilha, nossa, que bom que ela também foi. Abençoa, né, aquela pessoa, tá? Ao invés de você praticar o contrário. Ai, meu Deus do céu, olha, ela foi, eu ainda não fui. Por quê, universo? Não. Aí, ou, por exemplo, se aparece uma viagem para você, para ir ali, que nem no meu caso, para ir ali de ônibus, de excursão, ao invés de você falar, mas não é isso que eu quero não, universo. Não, olha pelo outro ponto. Isso significa que eu tô caminhando na direção do meu desejo. Muito bom. Maravilha, tô chegando mais próximo ainda. Entende? Porque muitas vezes, sem consciência disso, a gente pega e ao invés da gente continuar na direção, a gente reclama. E quando a gente reclama, a vibração é diferente. Bem-estar não é reclamação é uma vibração negativa. Então, ao invés de você reclamar, nossa, que maravilha, que grande oportunidade, universo, ao invés de falar, não, universo, não era isso, tá errado. Eu falei que eu queria ir pra Disney Paris, eu não falei que eu queria ir pra Beto Carreiro World. Não. Entendeu? O universo está te colocando na direção daquilo que você quer. Tá comendo pelas beiradas por quê? Não porque o universo é ruim. Não porque o universo não tá entregando aquilo que você quer. Entendeu? Não porque você não é merecedora da Disney Paris. Simplesmente porque você tem resistências, padrões de resistências que te seguram longe daquele desejo. Mas significa, se tá aparecendo Beto Carreiro World, significa que você tá diminuindo a resistência. Porque se antes nem Beto Carreiro World aparecia. Se apareceu o parquinho da praia, alguém chega pra você e te dá o ingresso do parquinho da praia, porque lembra, Disney também é parque. Então, assim, se tá aparecendo parque, olha, alguém chegou pra você e te deu o ingresso do parquinho da praia. Ao invés de você falar, nossa, a atração não funciona, pedir Disney, o universo me deu o parquinho da praia. Não. O universo tá te colocando na direção do seu desejo. Você tinha resistência tão grande que nem pro parquinho da praia você tava indo, entendeu? Então, assim, é isso, tá? Então, o que está acontecendo, basicamente, é que o universo você está diminuindo a resistência e, sim, você está caminhando na direção disso. Em vez de você falar, nossa, e ainda não chegou, mas eu queria Disney Paris. Ainda não chegou, mas isso não é Disney Paris. Fica de boa, porque Disney Paris está no caminho, entendeu? Disney Paris está chegando para você no caminho ali, tá só, é como se tivesse mingau, tá comendo pelas beiradas, tá indo. Significa que o seu padrão de resistência está diminuindo. Apareceu alguém que foi para Disney Paris. Não critica, não reclama, não fica com inveja daquela pessoa. Simplesmente saiba que aquilo está te mostrando que você está chegando cada vez mais perto, tá? Mas só apareceu, Aline, a foto da Disney Paris no celular, no virtual. Por que não apareceu na minha realidade vibracional? Não, na minha realidade vibracional não, na minha realidade física já, Disney Paris. Beleza, é o caminho de menor resistência que está aparecendo para você. Significa ainda que você está caminhando, tá? A primeira manifestação do seu desejo é a emoção. Então, quando você começa a se sentir legal, começa a se sentir bem sobre aquilo, empolgada, entusiasmada, feliz, sem medo, sem preocupação, vibração boa é a primeira manifestação que você sente primeiro. Na verdade, é o pensamento, tá? Então, quando você recebe aquele pensamento do seu desejo, foi a primeira manifestação
real do seu desejo. Segunda, emoção. Quando começa a aparecer, por exemplo, apareceu na internet para você, já é um demonstrativo que você está caminhando na direção disso, então não reclama. Não fica assim, mas não é o que eu quero ainda, não é exatamente isso que eu pedi, não era isso que eu queria, veio o desejo errado. Não, o universo não erra, tá? Você está só caminhando na direção do seu desejo. Aí quando você fica naquilo, mas não era isso que eu queria, não é isso que eu queria, eu nunca vou conseguir, olha só o que veio, o parquinho da praia. Não, tá? Não tá errado, tá simplesmente caminhando na direção daquilo que você quer. São sinais que o universo tá te dando que você tá caminhando. Aí comemora, fica felizona aí, como se estivesse indo pra Disney Paris mesmo. Tão feliz quanto, porque assim, o que vai acontecer? Você tá caminhando na direção disso. É como se o universo estivesse falando, tamo indo, tá chegando. Tá bom? E aí, ao invés de você ficar triste porque é só o parquinho na praia, faz da ida ao parquinho na praia. Eu falo parquinho na praia porque eu moro em cidade litoral e todo final de ano, temporada, né, de verão, vem o parquinho na praia, tá, gente? Então, é por isso. E aí, você fica felizona, faz o parquinho na praia Disney Paris, o dia mais feliz da sua vida. Por quê? Aí o universo vai cancelar seu desejo de Disney Paris, porque você ficou muito feliz no parquinho da praia? Não, lembra que eu falei? Pelo contrário, você vai se combinar ainda mais com o seu desejo de Disney Paris. Você vai ficar muito uau, mandando pra vibração de Disney Paris. É como se você estivesse falando assim pro universo, mais disso, mais disso. Aí o universo pensa, uau, então ela gostou muito disso, caramba. Então, quem sabe agora tem vibração ainda de resistência, né, na sua vibe ali, no seu campo vibracional. Vou colocar Beto Carreiro hoje, porque ela ainda acredita que ela não consegue fazer uma viagem internacional, porque a mãe dela nunca foi, porque o pai dela nunca foi, porque viagem internacional é cara, ou porque ela não sabe falar francês, ou porque ela tem medo de se perder em Paris. Ela ainda tem essas crenças aí que estão bloqueando ela de Disney Paris. Mas, como ali Balneário Camboriú é ali, ela fala português e tá tudo bem, e aí tem gente da família dela que já viajou para fora do estado, então ela consegue ir para Balneário Camboriú de boa. Então, vou colocar ela para Balneário Camboriú. O universo ainda não é Disney Paris. Não vai para Balneário Camboriú, minha filha, se joga. Entendeu? Seja mais feliz da vida em Balneário Camboriú. Mais disso, universo, mais. Nossa, consegui me virar aqui numa cidade diferente. Eu acho que para Disney Paris eu também consigo, né? Acho que nem preciso falar francês, tem excursão, posso ir com guia e tal, beleza. Aí você diminui a resistência. Disney Paris chegou para você nas melhores das possibilidades para ficar no hotel muito legal em Paris, com tudo que você quer, nas condições que você tem, tá? Muita gente pergunta aqui, Aline, mas o dinheiro vai brotar como? Gente, é lei da atração, não tá falando assim, não tem uma, como é que fala? Uma cláusula escondida em letras miúdas falando assim, não, a parte do dinheiro você precisa, sabe quando você ganha algum negócio? E aí fala assim, né, você ganhou um pacote para não sei o quê. Aí o negócio só inclui o passaporte de um dia e o resto é tudo pela sua conta. Não, a lei da atração não tem cláusulas miúdas falando assim, agora a parte do dinheiro é com você. Você só ganhou o passaporte do Disney Paris, agora você precisa bancar com hotel, com hospedagem. Não, nada disso, tá? Não tem letras miúdas na lei da atração. Vai vir pelo caminho de menor resistência pra você. Se você é aquele tipo de pessoa que sempre acreditou que pode ganhar coisa, pode ser que esse seja o caminho de menor resistência pra você. Se você acreditou que você pode ganhar, sei lá, alguém pode te convidar, esse pode ser o caminho de menor resistência pra você. O universo sabe qual é e vai encontrar pra você. Não fique preocupado pensando no dinheiro, em como eu vou ficar, onde que eu vou ficar, porque eu não falo, Aline, mas eu não falo nada em inglês, eu não falo nada em francês, eu não falo nada a não ser português. Aí o que acontece? O universo lá no contrato da lei da atração não tá falando assim, você precisa falar francês pra conseguir a sua viagem pra Disney Paris. Não, tá? Não tem cláusula miúda, nenhuma. Caminho de menor resistência. Vai aparecer um guia, vai aparecer uma viagem em excursão, que tá todo mundo falando português, ninguém sabe falar nada em francês, nem inglês, nem nada do tipo. Vai chegar pelo caminho de menor resistência para você, tá? O caminho de menor resistência da mesma forma que eu dei o exemplo aqui. A Aline ficou no hotel 5 estrelas por 4 dias, pagando um valor que não pagava nem com a viagem, com o voo e de volta para 2 pessoas. O valor total de uma viagem para 2 pessoas não pagava nem a diária. Aline, mas como isso aconteceu? Eu não quero saber, entende? Porque não é meu papel, eu não faço ideia como aquele pacote apareceu para mim. Não tenho ideia de como apareceu, não faço ideia como o universo criou isso. Não sei se foi uma promoção do hotel, eu não faço ideia. Tava lá e no ano seguinte apareceu de novo. Então, assim, eu não preciso saber disso.
A gente às vezes quer trocar de papel. Meu papel eu vim para essa realidade física com um objetivo. A minha parte não física, que é tipo o complemento, a tampa da minha panela, né? A gente fica buscando almagema, a gente já nasceu com uma. Nosso complemento, a nossa tampa da panela, tá lá no não físico com um objetivo também. Ele não veio, a gente fala assim, eu sou morto, eu sou vivo. Não, eu sou os dois, porque eu tenho uma parte minha aqui, que eu considero viva, né, nessa nossa linguagem aqui, e tem a parte nossa, que é a nossa não física, que é como se fosse a nossa alma, né? Se você quiser chamar assim. Eu gosto de chamar do meu eu superior. Então, é um mesmo eu ali, só que faz um outro papel. O meu papel que eu tô aqui desempenhando nessa realidade física é de quê? Experimentar essa realidade. Eu falo, né? Os Abraham falam que a gente está na vanguarda do pensamento, na vanguarda da evolução. Porque a gente está aqui experimentando o que eu não quero, o que eu quero, apreciando, isso é bonito, isso é feio. E aí o que acontece? Eu lanço foguete de desejo. Qual é a parte da minha fonte? Se transformar nesse desejo. Qual a parte da lei da atração? Encontrar os componentes colaborativos. A minha fonte sabe 1 milhão de caminhos que eu não sei. Na verdade, falam que são até de 30 a 40 formas de te entregar aquilo que você deseja, tá? Às vezes a gente consegue pensar em uma, ela pensa em 30, 40 para um único desejo. Várias possibilidades. Eu acho que são mais que isso. Deve ser infinitas possibilidades mesmo. Então, assim, o que acontece? Então, o meu papel é pegar, ficar aqui, tipo com a pessoa que tá na loja. Sabe quando você tem uma pessoa que tá na loja e tem uma pessoa que paga pra você? Basicamente é isso. Seu papel é ficar experimentando. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso daqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. O papel da sua fonte é encontrar o como. Como que eu vou conseguir mandar essa menina pra um hotel muito louco, muito boladão? E aí as crenças dela são de que ela não ganha sorteio, de que ela não é isso, de que ela não consegue aquilo. Mas ela tem a crença de que ela paga as coisas com o dinheiro dela. Essa crença ela tem, então beleza. Mas assim, o dinheiro dela não cabe esse hotel 5 estrelas aí não. Eu posso fazer 2 caminhos. Eu posso fazer com que ela aumente o dinheiro dela nesse momento, mas a crença dela, desse momento, faz com que ela acredite que ela não consegue aumentar essa renda. Então eu posso, né, criar alguma promoção, alguma coisa e cruzar no caminho dessa menina nesse momento agora para que ela olhe esse site no mesmo momento que tem essa promoção. Eu posso fazer isso, caminho de menor resistência, entendeu? Eu não sei como acontece, só tô dando aqui uma suposição como deve ser o negócio, entendeu? Mas como não é meu papel, eu não tô nem aí, eu só quero ir pro meu hotel 5 estrelas, pra Disney Paris, pra Disney Orlando, pra Disney Califórnia, pra Disney, todas as Disney do mundo, entendeu? Então, assim, eu não quero saber como é que vai rolar, porque não é meu papel. Se eu tenho um papel numa cena, num negócio, numa peça de teatro. Se o meu papel é ser a pessoa que tá lá fazendo tal coisa, eu não vou pegar o papel do outro, que nem peça infantil. Se o meu papel é ser o ursinho, eu não quero saber o que é a árvore. O papel da árvore diz respeito à árvore. Quem tem que lembrar da fala dela, o que ela vai fazer como árvore, é a árvore. Eu não tô nem aí pro que a árvore vai fazer. Porque se eu me preocupar com o que a árvore vai fazer, eu esqueço das minhas falas. Eu esqueço do meu papel. Então, assim, eu tenho que desempenhar o meu papel. E o meu papel é ficar aqui selecionando só. Eu gostei disso, gostei daquilo, quero viajar pra Disney Paris, quero fazer isso. Como? Não quero saber, não é meu papel, não. E nem o que aconteceu, como que isso aconteceu? Meu Deus, eu não. O tempo que eu gasto tentando entender como foi que isso aconteceu, eu tô lá desejando mais coisa. A gente nunca olha pra trás, a nossa fonte nunca olha pra trás. Quando a gente fica olhando pra trás, seja pro bom, seja pro ruim, você tá perdendo tempo. Podia estar criando outra coisa. Se o pra trás às vezes é bom, você tá só relembrando pra poder criar uma vibração boa, beleza, tá? Isso é bom. Mas ficar lá tentando criar, nossa, mas como é que conseguiu isso? Meu Deus, como foi que ele fez isso? Como é que o universo fez isso? Não é seu papel, por isso que você não sabe. Não te cabe saber, entendeu? Não te cabe saber. Então foca nisso. Basicamente era isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir aqui no vídeo, tá bom? Não esquece de curtir, deixa o seu comentário. Seu comentário pode virar um próximo vídeo. É claro que aqui, né, a gente tá no formato podcast, mas eu vou falar vídeo, porque eu tô acostumada a falar vídeo, tá tudo bem. Então, deixa a sua dúvida, mesmo que não seja desse assunto, de algum outro assunto que você quer saber da lei da atração, deixa aqui que pode virar um próximo vídeo. Eu adoro responder vídeo, fazer vídeo respondendo pergunta, na verdade. Então, deixa aqui que pode virar um próximo vídeo. E manda esse conteúdo para mais pessoas, para aquela sua amiga que quer fazer uma viagem, enfim, para todo mundo que você conhece que quer fazer uma viagem, todo mundo quer viajar. Então manda para mais pessoas, conhecimento é poder. Quando a gente compartilha poder, né, a gente ajuda as pessoas a ficarem mais poderosas. E quando a gente tem generosidade, né, tem amor para poder fazer isso pelos outros, isso tende a voltar pra gente. Tudo que a gente emana volta pra gente. Então faça isso, manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida?
Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.